que aconteceu com os fundos de investimentos em 2023? Quais são as perspectivas da XP? Vale a pena terceirizar a gestão dos seus recursos? Nesse XP da questão, entenda o que aconteceu na indústria de fundos ao longo de 2023 e o que esperamos para o ano de 2024 para os diferentes tipos de estruturas. Para começar, é importante destacar que quando falamos em fundos de investimentos, é possível encontrar diferentes tipos, estratégias, estilos de gestão e oportunidades. E para facilitar a nossa retrospectiva, segmentaremos por grandes subclasses. Vamos começar falando sobre a performance dos fundos de renda fixa, avançar para os fundos de renda variável e encerrar com os fundos multimercados. Mas antes de falar sobre retorno, vamos dar uma olhada para o fluxo dos diferentes fundos de investimentos em 2023? Se em 2022 a indústria de fundos de investimentos enfrentou um período desafiador, registrando, segundo o Ambima, uma saída líquida de 162 bilhões, em 2023 seguimos acompanhando a continuidade desse movimento, mesmo que em menor magnitude, de forma que a captação líquida negativa foi de 127 bilhões de reais, concentrada principalmente nos fundos multimercados, que registraram a saída de 134 bilhões, seguido dos fundos de renda fixa, que apresentaram a saída de 59 bilhões, e os fundos de ações, com uma saída de 17 bilhões de reais. É importante pontuar que outras subclasses conseguiram captar, que foram os fundos ilíquidos, com patamar de juros elevados, fluxo para os ativos de renda fixa e uma performance impactada por mudanças de dinâmica do mercado, vimos mais uma vez os fundos multimercados serem os mais impactados. Por outro lado, mesmo os fundos de renda fixa, tradicionalmente vistos como opção de menor risco, não escaparam dos efeitos, à medida que eventos de crédito trouxeram aversão a risco para as classes e os investidores estavam buscando retornos em outros tipos de instrumentos. E antes de seguir, é importante pontuar que existem tanto as estruturas abertas, que foi essas que eu comentei, que permitem a aplicação em resgate ao longo do tempo, quanto as estruturas fechadas, ou seja, que tem um movimento de aplicação inicial e depois fecha para novos resgates, até o prazo de duração do fundo. Ou seja, o resgate acontece nesse prazo ou, se tiver disponível, no mercado secundário através da venda para outro investidor interessado. De forma que essas são estruturas conhecidas como ilíquidas. E em 2023, o destaque ficou para essas estruturas fechadas. Os fundos ilíquidos seguiram apresentando um crescimento ao longo do ano e com destaque para os fundos de investimentos em participações, os FIPs, com fluxo de entrada de 42 milhões de reais. No geral, foi um ano extremamente desafiador para a gestão de recursos. E para entender melhor, está na hora de falar sobre a performance dos fundos de investimentos em 2023. Começando para os fundos de renda fixa. Em 2023, os fundos de renda fixa do tipo High Yield, que se destacaram em termos de retorno com a variação de 14,72% em 2023, ou 113% do CDI. Esse movimento para os fundos mais arriscados na renda fixa não foi exclusivo aqui no Brasil. Na renda fixa global, que foi a segunda subclasse na renda fixa que mais se destacou com a variação de 13,98%, quando abrimos e olhamos para diferentes subclasses lá fora, foram os fundos High Yield e emergentes que lideraram os ganhos. Também na renda fixa, os fundos incentivados, atrelados ou não aos índices de inflação, apresentaram forte desempenho ao longo de 2023, puxados pelo fechamento dos spreads de crédito. Os fundos de renda fixa que investem em debêntures incentivadas e que possuem IPCA como indexador apresentaram uma variação de 13,68%, enquanto essas estratégias incentivadas atreladas ao CDI apresentaram uma variação de 13,61%. Desde o segundo trimestre de 2023, os fundos incentivados passaram a apresentar melhores resultados, se comparados, por exemplo, ao retorno observado em 2022. Os bons ventos anunciados para esses fundos em alguns dos nossos relatórios ao longo do ano têm relação com o movimento de flexibilização monetária, pois o fechamento da curva de juros beneficia a marcação a mercado das debêntures incentivadas, além do movimento de fechamento dos spreads de crédito, observado principalmente a partir do mês de abril. E por falar em spreads de crédito, vamos falar sobre os fundos de renda fixa mais conservadores que encerraram o ano abaixo do CDI. Os desafios do mercado de crédito que acompanhamos, especialmente no início de 2023, trouxeram volatilidade principalmente para as estratégias conservadoras, já que houve um forte movimento de abertura dos spreads nas debêntures mais líquidas e com boas notas de crédito, puxadas principalmente pelo fluxo negativo para esses fundos após os eventos relacionados à
Americanas e Light. Com isso, os fundos de crédito liquidez encerraram 2023 com retorno de 12,91, abaixo do CDI, enquanto os fundos de crédito high grade encerraram com 12,41. Isso quer dizer 99% e 95% do CDI, respectivamente. E é muito importante pontuar, mesmo com os desafios relacionados ao mercado no primeiro trimestre, a recuperação desses fundos foi notável, especialmente a partir do mês de maio, sendo beneficiados pelo movimento de queda de juros, que reduziu a taxa Selic de 13,25 para 11,75 e também pelo fechamento dos spreads de crédito, ou seja, pelas taxas pagas pelos títulos privados em relação à remuneração dos títulos públicos, que se acomodaram ao longo do ano, muito atrelado ao movimento de normalização do mercado secundário, além do aumento de emissões do mercado primário. Olhando para frente, as perspectivas de recuperação para esses fundos seguiram positivas. Em nosso relatório, que o link está na descrição, comentamos com detalhes as principais diferenças entre os eventos ocorridos em 2019, 2020 e 2023. Vale a pena entender melhor o que aconteceu e a importância da gestão ativa no mercado de crédito. Bem, passamos por algumas subclasses nos fundos de renda fixa e agora vamos falar sobre os fundos de renda variável. Em linha com os movimentos dos mercados, os fundos de renda variável acompanharam a alta observada nas principais bolsas globais. A resiliência das economias foi um destaque em 2023, contrariando as perspectivas mais negativas observadas no início do ano. A mudança de dinâmica foi observada especialmente a partir de outubro, com o fortalecimento da narrativa de um pouso suave na economia, sem necessariamente ter uma recessão para isso. A verdade é que em 2023 acompanhamos algumas mudanças de tom nos mercados, que atingiu de maneiras distintas os fundos de ações e multimercados em 2023. Nessa linha, os fundos de ações internacionais seguiram a tendência de alta observada nas bolsas e encerraram o ano com a performance positiva. Em relação à performance por região, o destaque positivo ficou para os fundos de renda variável que investem em ações americanas, que apresentaram a variação de 33,02%, enquanto o destaque negativo ficou para os fundos que investem na Ásia, que encerraram com a mediana negativa de 15,52%. Segundo alguns gestores, a performance das ações chinesas que puxou o retorno dessas estratégias para baixo, além das incertezas políticas e regulatórias que foram destaques negativos ao longo de 2023. No Brasil, como resultado da retomada dos ativos de risco, em especial a partir do mês de outubro, tanto os fundos de ações long only quanto long bias fecharam no positivo em 2023 e acima do CDI. Por outro lado, os fundos de ações do tipo long only, na mediana, fecharam ligeiramente abaixo do Ibovespa, apresentando uma performance de 21,56 contra o valor de 22,28 do índice, enquanto os fundos long bias apresentaram a alta de 18,27. Os gestores continuam com a visão otimista para o futuro, ainda mais com as perspectivas de queda de juros nos meses adiante, que tendem a beneficiar a composição da carteira desses fundos. Muitos investidores se perguntam se vale a pena investir em ações através da gestão ativa. Quando puxamos o comparativo de retorno anual entre os fundos de gestão ativa e o Ibovespa para um horizonte de 10 anos, vemos que a gestão ativa tende a superar o índice acionário brasileiro em grande parte das janelas, com exceção dos movimentos recentes que ocorreram em 2021, 2022 e também no ano de 2016, que tiveram em comum altas relevantes nos preços das commodities. Olhando para frente, entendemos que a gestão ativa deve se destacar perante o índice Ibovespa em linha com os setores que tendem a se beneficiar com a queda da Selic. A combinação de menores taxas de juros, mesmo que gradualmente no futuro, e uma perspectiva melhor para a atividade econômica brasileira, acabam ajudando a impulsionar os setores da bolsa que fazem parte da carteira dessas estratégias de gestão ativa no mercado acionário. Bem, vamos falar sobre os fundos multimercados? Ao longo do ano, esses fundos foram impactados negativamente pela pior performance dos ativos de risco. Apesar da recuperação recente, os fundos multimercados encerraram 2023 com performance negativa, alcançando patamares observados para esses fundos em 2008. Se por um lado, a flexibilidade de alocação é uma das principais características desses fundos, as rápidas mudanças de dinâmica entre os diferentes ativos aumentou a volatilidade dessas estratégias em 2023. Vale pontuar que dentro da classe multimercado é possível encontrar estratégias com alta, média ou baixa volatilidade, além de fundos sistemáticos ou fundos long short. E o IHFA encerrou o ano com uma performance de 10,13%. E quando olhamos para essas diferentes subclasses, o destaque positivo ficou para os fundos do tipo long short, com a variação de 12,17% no ano, enquanto o destaque negativo ficou para os fundos sistemáticos, com a variação de 5,85% de retorno em 2023. Em conversa com a parcela desses gestores, a palavra hedge, proteção, tende a aparecer com uma conotação
não tão positiva, visto que posições que antes poderiam ser consideradas como uma defesa para a carteira, segundo os gestores, foram as posições que trouxeram maiores perdas no cenário atual. Um dos exemplos dado está em relação ao aumento de juros nos Estados Unidos e a performance positiva na bolsa, observada especialmente no primeiro semestre de 2023. Dessa forma, gestores que estavam vendidos em bolsa americana, de olho no aumento de juros, lidaram com a alta da bolsa americana, especialmente atrelado no primeiro semestre à temática inteligência artificial. Continuamos acreditando na importância de ter esse tipo de fundo de investimento na carteira, já que quando bem selecionados e na exposição correta para cada investidor, esses fundos aumentam o retorno esperado das carteiras, reduzindo também a volatilidade, justamente pela baixa correlação com as principais classes de ativos, de renda fixa e de renda variável. Olhando para 2024 e acompanhando as perspectivas de alocação da XP, a combinação de juros mais baixo tende a beneficiar os ativos de risco, como os fundos imobiliários, os fundos de ações e os fundos multimercados. E até mesmo na renda fixa, o patamar de juros ainda vai seguir alto e os retornos tendem a ser positivos para algumas classes. Em resumo, 2023 foi um ano extremamente desafiador para a indústria como um todo e, apesar da cautela, os ativos de risco conseguiram encerrar no positivo e com um retorno relevante em relação ao CDI. Muitos investidores ficaram de fora de algumas das principais altas do mercado por uma questão específica, a volatilidade. E por isso é importante lembrar que a volatilidade não é inimiga da carteira do investidor. Momentos de volatilidade no mercado sempre vão existir. Por isso acreditamos que o mais importante é continuar investido, escolhendo de forma extremamente diligente a sua composição de carteira de investimentos. Quer saber mais sobre as perspectivas para os fundos de investimentos? Confira no link que está na descrição desse vídeo. E vale sempre lembrar que na XP você conta com a plataforma de fundos completa para encontrar diferentes estratégias, gestores e oportunidades para sua carteira de investimento. E se você precisa de ajuda para encontrar as melhores oportunidades, nossa lista Top Fundos traz a lista de fundos que estão entre as maiores convicções para aqueles investidores que desejam estratégias consistentes, de gestoras consolidadas e que tragam excelentes oportunidades e descorrelação para sua carteira de investimentos. Vale conferir a lista completa e verificar qual fundo se adequa melhor para a sua estratégia de investimento. E lembre-se de sempre contar com o nosso time de assessoria para te ajudar.